Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, vamos resolver passo a passo e comentar as questões da prova de matemática do vestibular AFA 2025, o vestibular da Academia da Força Aérea. Prova essa que foi realizada no domingo, dia 25 de agosto de 2024. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar! A questão 17 aborda binômio de Newton e análise combinatória. A questão pede para calcular a quantidade de números pares de 5 algarismos distintos que podem ser formados usando os algarismos do coeficiente do termo médio no desenvolvimento de alfa menos 4 sobre alfa ao quadrado elevado a 8, segundo as potências de expoentes decrescentes de alfa. Tá? Então, para iniciar a resolução, eu vou escrever o binômio dado como alfa mais menos 4 alfa elevado a menos 2, tudo isso elevado a 8. Tá? Isso aqui é só por uma questão de conveniência, para deixar aí bem claro quais são os termos. Tá? E a partir daqui, a gente já pode determinar a expressão do termo geral, tá? Que é a que está aparecendo agora aí na tela. Tk mais 1 é igual a combinação de 8 elementos tomados k a k, vezes alfa elevado a 8 menos k, vezes menos 4 alfa elevado a menos 2 elevado a k. Tá? Então, com essa expressão, nós determinamos o termo geral segundo as potências de expoentes decrescentes de alfa, conforme manda o enunciado. Tá? E agora, a gente tem que observar que o termo médio do desenvolvimento é T5, porque na expansão desse binômio nós teremos o termo independente e os termos cujo grau varia entre 1 e 8. Tá? Então, o termo central, o termo médio, é o quinto, porque você vai ter 4 termos antes dele e 4 termos depois. Tá? Então, o termo médio é o T5. E calculando o T5, conforme está aparecendo aí na tela, tá? A gente fala que o T5 é igual a combinação de 8 elementos tomados 4 a 4, vezes alfa elevado a 8 menos 4, vezes menos 4 alfa elevado a menos 2 elevado a 4. Desenvolvendo, conforme está aparecendo aí na tela, tá? A gente conclui que o T5 é igual a 17.920 alfa elevado a menos 4. Tá? Então, com isso, a gente resolve a primeira parte da questão. Né? Porque agora a gente vai precisar calcular a quantidade de números pares de 5 algarismos distintos formados com os algarismos do 17.920, que é o coeficiente do T5. Tá? Então, para fazer isso, é útil aqui a gente separar em dois casos. Como aqui tem dois números pares, o 0 e o 2, a gente calcula a quantidade de números pares de 5 algarismos distintos terminados em 0 e depois os terminados em 2. Começando aqui com os números pares terminados em 0, eu vou representar os 5 algarismos desse número por 5 lacunas, que estão aparecendo aí na tela. E aqui a gente já pode fixar o 0 no algarismo das unidades. Tá? Feito isso, para escolher o primeiro algarismo, nós temos 4 possibilidades. Depois, para escolher o segundo, temos 3 possibilidades.
Depois, 2 possibilidades para escolher o terceiro algarismo. E, por fim, uma possibilidade para escolher o quarto algarismo. E, pelo princípio multiplicativo da contagem, a quantidade de números pares terminados em 0 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. E agora a gente vai calcular a quantidade de números pares terminados em 2, com 5 algarismos distintos. Novamente, eu vou representar os algarismos desse número por lacunas, que estão aparecendo aí na tela. Eu vou fixar o 2 no algarismo das unidades. E aqui, uma observação importante é que o 0 não pode ser utilizado como o primeiro algarismo desse número, tá? Porque se começar ele aqui com 0, não vai formar um número válido. Esse número não vai ter 5 algarismos. Ele teria 4, tá? Então 0 não pode ser utilizado no primeiro algarismo. Então aqui nós temos disponíveis para o primeiro algarismo o 1, o 7 e o 9, que são 3 possibilidades. Então, escolhido esse primeiro algarismo, nós teremos 3 possibilidades para a escolha do segundo algarismo, porque aqui o 0 ele já pode entrar. Então vai ter 3 possibilidades. E aí, para o terceiro algarismo, como 2 já foram utilizados, nós vamos ter 2 possibilidades. E, por fim, uma possibilidade para escolher o quarto algarismo. E, novamente, utilizando o princípio multiplicativo da contagem, a quantidade de números pares terminados em 2, aqui com 5 algarismos distintos, é 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 18. E agora, nós podemos concluir que a quantidade de números pares que podem ser formados com os algarismos do número 17.920 é 24 mais 18, que é igual a 42, o que nos leva à alternativa C de casa. Tá? Então, uma questão bem legal, uma questão bem interessante, que mescla aí 2 assuntos do programa aqui de matemática, tá? Que exigiu bastante atenção para solucionar, exigiu a manipulação correta aí das informações e o domínio do princípio fundamental da contagem. Tá? Foi uma questão aqui de nível médio para difícil. A questão número 18 é uma questão de geometria analítica, tá? E também poderia ser resolvida utilizando números complexos e utilizando também a geometria plana, tá? Que é a resolução que eu vou fazer. Eu vou aqui fazer uma resolução baseada em geometria plana. Ou também poderia ser feita uma resolução com geometria analítica pura, mas aí seria extremamente trabalhosa, tá? Então eu prefiro aqui utilizar os recursos de geometria plana. Então, para começar a solução, eu vou começar marcando os ângulos que eu não conheço aqui nesse triângulo dado, que eu vou chamar esses ângulos de θ. Eu posso afirmar que esses ângulos são iguais, porque se trata de um triângulo isósceles. O ponto B ele é obtido através de uma rotação. Eu estou pegando aí esse segmento 0A e estou rotacionando ele 60 graus. Então eu posso afirmar que esse triângulo é um triângulo isósceles. E a gente sabe que para todo triângulo a soma dos ângulos internos é 180 graus, então aqui eu vou ter que 2θ mais 60 é igual a 180, então, consequentemente, o θ é igual a 60 graus. Então, eu posso afirmar que este triângulo é um triângulo equilátero. Tá? Então, já posso afirmar isso aqui, os 3 ângulos iguais a 60 graus. Dando continuidade, agora eu vou fazer o cálculo do lado do triângulo. Tá? Para fazer esse cálculo, basta calcular a distância da origem até o ponto A, tá? Conforme até o próprio gráfico do enunciado indica. Então, fazendo
o cálculo da distância entre esses dois pontos, conforme está aparecendo na tela, eu vou chegar em 2 raiz de 34. Feito isso, eu vou traçar aqui uma altura, cuja medida eu vou chamar de h, e vou fazer o cálculo dessa altura. Como a gente sabe que em um triângulo equilátero, a altura é dada por L raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo os cálculos, conforme mostra aí a tela, eu vou chegar que a altura é igual a raiz de 102. Tá? Prosseguindo, agora eu vou chamar o ponto médio do segmento AB de xm, ym. Tá? As coordenadas desse ponto eu vou chamar coordenada xm e coordenada ym. Tá? Feito isso, eu posso afirmar aqui que tangente de α mais 30 graus é igual a ym sobre xm. Tá? Porque repara aí o seguinte, que a altura, tá? Você pode até formar aqui um triângulo retângulo cuja altura é ym, tá? É a ordenada aí desse ponto médio, e a base é a abscissa desse ponto médio, que vai ser o xm. E tem que notar também que, como se trata de um triângulo equilátero, a altura também vai ser uma bissetriz. Tá? Então, por isso eu posso dizer que a tangente de α mais 30 graus é igual a ym sobre xm. E, consequentemente, posso falar que ym é igual a xm vezes a tangente de α mais 30 graus. E a tangente para calcular essa tangente de α mais 30 graus, eu vou precisar da tangente de α. A tangente de α, conforme aí a figura, conforme o gráfico, é 6 sobre 10, que simplificando dá 3 sobre 5. E agora eu posso utilizar aqui da trigonometria a fórmula que dá tangente de α mais 30 graus, que vai ser a tangente de α mais a tangente de 30 graus sobre 1 menos a tangente de α vezes a tangente de 30 graus. E conforme está aparecendo a conta aí na tela, eu vou chegar que tangente de α mais 30 graus é igual a 9 mais 5 raiz de 3 sobre 15 menos 3 raiz de 3. Por enquanto eu não vou racionalizar, tá? Eu vou deixar assim mesmo. E agora também, pelo teorema de Pitágoras, tá? A gente vê aqui que o xm ao quadrado mais ym ao quadrado é igual a h ao quadrado, né? Porque eu posso formar um triângulo retângulo com esses lados, né? Xm, ym, xm seria a base, ym a altura e h seria a hipotenusa. Então vale essa relação. E aí, substituindo o valor de ym nessa expressão, conforme está aparecendo aí na tela, e desenvolvendo, eu vou chegar que xm ao quadrado é igual a 102 sobre 1 mais a tangente de α mais 30 graus ao quadrado. Bem trabalhoso, né? Mas por geometria plana essa é a solução. Agora a gente vai precisar calcular o quanto equivale 1 mais tangente de α mais 30 ao quadrado. Então, vamos começar fazendo o cálculo de tangente de α mais 30 graus ao quadrado. Então, conforme está aparecendo aí na tela, tá? Elevando o tangente de α mais 30 ao quadrado, a gente vai chegar em 150 mais 90 raiz de 3 sobre 252 menos 90 raiz de 3. Agora, somando 1, tá? A gente, conforme está aparecendo na tela, vai chegar em 408 sobre 252 menos 90 raiz de 3. Tá? E aí, de posse desse valor, a gente já pode calcular o xm ao quadrado, que conforme está aparecendo aí na tela, o passo a passo, xm ao quadrado é igual a 252 menos 90 raiz de 3 sobre 4. E agora, aqui nesse passo, para a gente poder calcular, para tirar a raiz para chegar no xm, a gente tem que observar que esse numerador é um quadrado perfeito. Tá? E esse quadrado, inclusive,
ele apareceu lá no denominador quando a gente desenvolveu o tangente de α mais 30 graus ao quadrado, tá? Então a gente percebe que isso é um quadrado perfeito, que 252 menos 90 raiz de 3 é igual a 15 menos 3 raiz de 3 ao quadrado, tá? Então, a partir daqui, a gente já conclui que o xm é igual a 15 menos 3 raiz de 3 sobre 2, tá? Ou a gente também pode separar, né? Já que aqui nas opções ele deu aqui as frações separadas, a gente pode afirmar que xm é igual a 15 sobre 2 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Tá? E agora, para fazer o cálculo do ym, basta fazer ym igual a xm vezes tangente de α mais 30 graus, conforme já foi visto no início dessa solução. Então, substituindo aí os valores encontrados, a gente vai chegar em ym é igual a 9 sobre 2 mais 5 raiz de 3 sobre 2. O que está na alternativa C de casa. Tá? Então, uma questão difícil, porque foi uma questão que deu muito trabalho aqui para fazer. Tá? Como eu falei, poderia até fazer aqui por números complexos, mas eu não sei se essa seria uma solução adequada, porque normalmente esse tipo de assunto não é dado no ensino médio normal, né? Essa coisa de rotacionar aqui retas e rotacionar segmentos por número complexo. Então, eu preferi fazer uma solução utilizando geometria plana, tá? E fazer por geometria analítica aí ia dar conta até não querer mais, tá bom? Então, essa é uma das soluções possíveis. A questão 19 é de conjuntos. O enunciado fala de uma instrução de tiro onde 3 cadetes deram 3 tiros simultâneos e essa operação foi repetida 50 vezes. E aí, o resultado só poderia ser acertar ou errar o alvo. E aí, dessas 50 repetições, ele faz algumas afirmações sobre o resultado. E aí, a questão pergunta: quantos tiros pelo menos um cadete acertou o alvo? Então, ajuda aqui para resolver essa questão a gente fazer um diagrama de Venn, tá? Que aí fica uma solução muito mais visual, muito mais intuitiva, né? E a gente consegue ver aqui com facilidade todas as intersecções, tá? Então vamos lá. Primeira afirmação: o cadete 1 acertou o alvo 28 vezes. Bom, só com essa informação não dá para dizer muita coisa ainda. O cadete 2 errou o alvo 25 vezes. Bom, se ele errou 25 vezes, então a gente conclui que ele acertou mais 25 vezes. Tá? Então também por enquanto a gente não consegue colocar em nenhum lugar do diagrama. Outra afirmação: o cadete 3 errou o alvo 27 vezes. Então, a partir daqui, a gente só pode concluir que ele acertou o alvo 23 vezes. Mas, assim como na afirmação anterior, só com isso a gente não consegue fazer muita coisa por enquanto. A quarta afirmação: em 8 repetições, os cadetes 1 e 3 acertaram o alvo, enquanto o cadete 2 errou o alvo. Então, a partir daqui, a gente já consegue colocar aí o 8 na interseção do 1 e do 3, e a gente sabe que ela vai ficar fora da interseção dos 3, porque aqui está falando que só os cadetes 1 e 3 acertaram o alvo. O cadete 2 errou, tá? Então, a gente já consegue colocar aqui o 8. Próxima afirmação: em 7 repetições, os cadetes 2 e 3 erraram o alvo, enquanto o cadete 1 acertou o alvo. Então, a gente já consegue alocar o 7 no nosso diagrama, porque, segundo essa afirmação, apenas o cadete 1, em 7 repetições, acertou o alvo. Então, a gente já sabe que não vai ter interseção do 1
com nenhum outro cadete. Então já dá para colocar o 7 também, conforme está aparecendo aí na tela. Outra afirmação. Em 4 repetições, os 3 cadetes acertaram o alvo. Então, a gente já pode colocar o 4 aí no centro, conforme está mostrando a tela, tá? Porque aqui os 3 acertaram. A última afirmação sobre o resultado. Em 11 repetições, os cadetes 2 e 3 acertaram o alvo, enquanto o cadete 1 errou o alvo. Então, a gente também consegue colocar o 11 na interseção do 2 com o 3, e a gente sabe que somente os dois aqui acertaram, tá? Então vai ficar aqui somente na porção da interseção entre o 2 e o 3. Agora, voltando lá para a primeira afirmação, a gente já consegue trabalhar com ela. Ele fala que o cadete 1 acertou o alvo 28 vezes. Então, somando 8, 4, 7 e o número da interseção entre 1 e 2, a gente precisa ter 28. Então, a partir daqui, a gente pode colocar na interseção de 1 e 2 o número 9. Porque somando 9 mais 4 mais 8 mais 7, a gente chega em 28. Tá? Então, já está feita toda a parte do cadete 1. Agora, a gente vai aqui para outra afirmação. O cadete 2 errou o alvo 25 vezes. Então, ele acertou 25 vezes. Né? Então, a gente somando 11, 4, 9 e somente aqui a porção do 2, a gente vai ter que chegar em 25. Então, a gente conclui que somente em uma repetição, somente o cadete 2 acertou o alvo, tá? Porque somando a esses números, 11 mais 1 vai dar 12, 12 com mais 4 vai dar 16, 16 mais 9 vai dar igual a 25, tá? Agora, a gente vai para outra afirmação. O cadete 3 errou o alvo 27 vezes, ou seja, ele acertou 23. Só que a gente repara o seguinte, somando aí o 8 com 4 com o 11, a gente vai ter que 11 mais 4 vai dar 15. 15 mais 8 vai dar 23. Então, a partir daqui, a gente consegue concluir que não houve nenhuma repetição onde o cadete 3 acertou sozinho, tá? Por isso aí que vai estar aparecendo o 0. E aí, para a gente saber quantos tiros pelo menos um cadete acertou o alvo, a gente tem que somar todos esses números. Então, fazendo a soma, a gente vai chegar em 40, que está na alternativa B de bola, tá? Então, aí, uma questão bem criativa sobre a parte de conjuntos. Para resolver essa questão, você tinha que organizar bem aí a solução, fazer o diagrama direitinho e interpretar corretamente cada uma das afirmações do enunciado, tá? Uma questão bem legal. A questão 20 é de geometria espacial. É dado um recipiente em formato de cone, nesse caso é um cone circular reto, tá? Pela figura que está aí sendo apresentada. Esse recipiente, inicialmente, está preenchido com água até a metade da sua altura. Depois, é colocada nesse recipiente uma esfera de raio 19 centímetros, que faz com que o nível da água nesse recipiente vá a 3/4 da altura do cone. Tá? Aí tem as figuras que estão indicando a situação inicial e a situação final. E a questão pede para indicar entre as 4 alternativas um número que divide o volume do cone. Tá? Então, para começar, tá? Eu vou chamar o volume ocupado pela água inicialmente de VI, tá? VI de volume inicial. Eu vou dizer que o raio
da base do recipiente em formato de cone é R, tá? Então aqui, por semelhança de triângulos, a gente sabe que o raio do cone, que é formado aí pelo volume da água, é proporcional à altura, tá? Então, se o raio da base do cone original é R e a altura desse cone é H, então, quando a altura for H sobre 2, o raio da base do cone formado por essa água, ocupado pela água, vai ser R sobre 2. Como o volume do cone é dado por 1/3 de π raio da base ao quadrado vezes altura, então esse volume inicial, conforme está aparecendo aí na tela, vai ser igual a 1/3 de R sobre 2 ao quadrado vezes H sobre 2. E aí, fazendo aqui a conta, fica πr ao quadrado H sobre 24. Repetindo o mesmo procedimento para quando o nível da água está em 3/4 da altura do recipiente, conforme está aparecendo aí na tela. Então, utilizando o mesmo raciocínio do caso anterior, esse volume final, o VF, vai ser 1/3 de π, 3R sobre 4 ao quadrado, vezes 3H sobre 4. E aí, fazendo as contas e simplificando, eu vou ter que esse VF é igual a 9πr ao quadrado H sobre 64. E agora, a gente também tem que calcular o volume da esfera, que é dado por 4/3 de πr ao cubo. Então, como o raio da esfera é 19 centímetros, o volume dela vai ser 4/3 de π vezes 19 elevado ao cubo. Tá? E agora, a gente vai ter que observar que o volume da esfera vai ser o volume deslocado por ela. Vai ser a diferença entre o volume final e o volume inicial. Então, VF menos VI é igual ao volume da esfera. E aqui, substituindo os valores que nós encontramos, conforme está aparecendo aí na tela, e desenvolvendo, tá? Conforme está aparecendo aí na tela o passo a passo, a gente conclui que o R ao quadrado vezes o H é igual a 2 elevado a 8 vezes 19 elevado ao quadrado. Tá? E aí, o volume do cone original é dado por 1/3 de πr ao quadrado H. Utilizando aqui a aproximação de π, dada pelo enunciado π igual a 3, conforme está aparecendo aí na tela, a gente conclui que o volume do cone é igual a 2 elevado a 8 vezes 19 elevado ao quadrado. E observando as alternativas, tá? Nós concluímos aqui que o 2 elevado a 5, que está na alternativa D, divide o volume desse cone, tá? Porque no 2 elevado a oitava vezes 19 ao quadrado, aparece aí o fator 2 elevado à quinta potência. Então a alternativa correta aqui é a alternativa D, tá? Então foi uma questão de nível médio, foi um pouquinho trabalhosa aqui para fazer as contas, tá? Mas uma questão que dava para fazer tranquilo. A questão 21 aborda o conceito de média aritmética. O enunciado é referente a uma prova que valia entre 0 e 100 pontos, feita por 20 cadetes. E para ser aprovado nessa prova, a nota mínima era 70. E aí o enunciado também diz que depois do exame, verificou-se que 8 cadetes foram reprovados, com média, e a média desses cadetes reprovados foi 65. Aí os demais foram aprovados, com média 77, e depois o enunciado fala que uma questão foi anulada, e essa anulação teve como consequência um acréscimo de 5 pontos a todos os cadetes. E aí o enunciado também fala que, após a anulação dessa questão, a nota média dos aprovados passou para 80 e a nova média dos reprovados passou para 68,8.
E a questão pergunta: quantos cadetes que inicialmente estariam reprovados atingiram a nota mínima de aprovação após a anulação da questão? Tá? Então vamos lá, fazer aqui o passo a passo dessa questão. Inicialmente, a gente tem que observar que, como havia 20 cadetes e 8 foram reprovados, então 12 cadetes foram aprovados. Tá? A primeira observação é essa. Depois disso, eu vou chamar a nota dos cadetes que estavam inicialmente reprovados de SR. E aqui a gente vai ter que lembrar do conceito de média aritmética. Nesse caso aqui, a média aritmética vai ser a soma de todas as notas obtidas pelos cadetes reprovados dividido pelo número de cadetes reprovados, que foi 8. Tá? Então, a gente tem que SR sobre 8 é igual a 65. Isso equivale a dizer que SR é igual a 520. E agora a gente faz a mesma coisa para os aprovados. Então eu vou chamar a nota dos cadetes inicialmente aprovados de SA. Então, como havia 12 cadetes aprovados inicialmente, a gente vai ter que SA sobre 12 é igual a 77. E daqui a gente consegue concluir que SA é igual a 924. Prosseguindo, eu vou chamar, tá, de N o número de cadetes que estavam inicialmente reprovados e que depois foram aprovados com a anulação da questão. E vou dizer que a soma das notas desses cadetes era S, tá? Depois da anulação da questão. Então, o número que a gente procura é o número N. Feito isso, depois da anulação da questão, a gente tem o seguinte: eu vou chamar de SA', tá? A soma das notas dos aprovados após a anulação da questão. Então, o SA' vai ser igual a SA, que é a soma das notas dos cadetes inicialmente aprovados, mais S, que é a soma das notas dos cadetes que estavam reprovados e com a anulação da questão foram aprovados, mais N mais 12, vezes 5. Porque aqui, os N cadetes que foram aprovados com a anulação da questão se somam aos 12 que já estavam previamente aprovados. Eu estou multiplicando por 5 porque a anulação da questão acarretou um aumento de 5 pontos para todos os cadetes, tá? Então vai ficar N mais 12 vezes 5. E aí, desenvolvendo e simplificando, a gente chega em SA' igual a S mais 5N mais 984. Repetindo o procedimento análogo para os reprovados, eu vou chamar de SR', tá? A soma das notas dos cadetes que continuaram reprovados após a anulação da questão. Então, eu vou ter que SR' vai ser igual a SR, ou seja, a soma dos cadetes que inicialmente estavam reprovados, menos S, né? Porque como S é a soma das notas dos cadetes que passaram a ser aprovados, então eu vou ter que tirar aqui desse total. Mais 8 menos N vezes 5. Aqui é 8 menos N porque inicialmente eram 8 cadetes reprovados e eu estou tirando a quantidade de cadetes que passaram a ser aprovados depois da anulação da questão. E estou multiplicando 8 menos N por 5. Tá? E desenvolvendo, a gente chega aqui, SR' é igual a 560 menos S menos 5N. Certo? E agora, como a média dos aprovados passou a ser 80, tá? Eu vou ter que o SA' dividido por N mais 12, né, que essa expressão ela dá que a média dos aprovados, vou falar que isso é igual a 80. E desenvolvendo, conforme está aparecendo aí na tela, eu vou chegar em S é igual a 75N menos 24. Estou chamando essa equação de equação 1.
repetindo o mesmo procedimento aqui para a média dos reprovados, tá? Como a média dos reprovados passou a ser 68,8, então o SR' dividido por 8 menos N é igual a 68,8, tá? Como o SR' é igual a 560 menos S menos 5N, tá? A gente tem a expressão que está aí na tela. E aí, desenvolvendo, a gente conclui aqui que o S é igual a 63,8N mais 9,6. Estou chamando essa equação de equação 2. Agora, eu igualo as duas, tá? Já que ambas é o S em função do N, eu posso aqui igualar elas. E igualando, conforme está aparecendo aí na tela, e resolvendo para N, eu encontro que N é igual a 3, o que está na alternativa B de bola, tá? Então, uma questão bem legal, uma questão bem desafiadora, trabalhosa, tá? Que para ser resolvida precisaria aqui ter muita atenção, tá? Porque tem muita sutileza aí para fazer a resolução dela, tá? Prestar bastante atenção, saber bem esse conceito de média e manipular muito bem os dados que foram apresentados, tá? Uma questão bem legal, uma questão difícil. Na questão 22, é dada a equação x elevado à quarta mais 1 sobre x elevado à quarta igual a 23. E, dada essa equação, a questão quer saber a qual conjunto pertence o número k igual a x elevado à sexta mais 1 sobre x elevado à sexta. Tá? Então, para resolver essa questão, eu vou começar escrevendo a equação x elevado à quarta mais 1 sobre x elevado à quarta como x elevado ao quadrado mais 1 sobre x elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. E isso é igual a 23. Tá? Eu só transformei essa potência de grau 4 em potências de grau 2 elevado ao quadrado. Tá? Só um pequeno artifício aqui. E agora eu vou somar 2 em ambos os lados dessa equação, para não alterá-la, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. E aqui, a ideia é completar o quadrado no lado esquerdo dessa equação. Eu posso fazer isso multiplicando o número 2 por x ao quadrado e depois multiplicando por 1 sobre x ao quadrado, conforme está aparecendo aí na tela, tá? E a gente já consegue identificar que o lado esquerdo da equação é igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado e tudo isso elevado ao quadrado, que vai ser igual a 25. Como o x ao quadrado e 1 sobre x ao quadrado são números positivos, então eu posso afirmar que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 5. Tá? Então, essa foi a primeira etapa para solucionar essa questão. Tá? E agora, eu vou pegar essa equação e vou elevar ao cubo. Tá? Porque fazendo isso, a gente vai fazer aparecer o termo x elevado à sexta potência e também o termo 1 sobre x elevado à sexta potência. Tá? Então, elevando ambos os membros aí dessa equação ao cubo, conforme está aparecendo aí na tela, tá? O passo a passo, a gente vai ter que x à sexta mais 3x ao quadrado mais 3 vezes 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x elevado à sexta é igual a 125. Desenvolvendo aqui e agrupando os termos convenientemente, conforme está aparecendo aí na tela, a gente já fez aparecer o k, né? Que é o x elevado à sexta mais 1 sobre x elevado à sexta. Então ele já apareceu, então a gente faz o k mais 3, que eu posso colocar em evidência, multiplicado por x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, e isso vai ser igual a 25. A gente sabe que o x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 5. Então, substituindo aqui
E desenvolvendo, a gente vai encontrar que x elevado à sexta mais 1 sobre x elevado à sexta é igual a 110. Tá? E analisando aqui as alternativas, nós concluímos que esse é um número natural e pertence ao conjunto indicado na alternativa A. Tá? Então, essa foi uma questão que exigiu que você soubesse manipular equações, tá? Tinha essa sutileza aí de completar o quadrado e também tinha que fazer aparecer aí os números elevados à sexta potência, tá? Então uma questão que envolveu aí várias sutilezas, uma questão que eu considero aí de média para difícil. A questão 23 é de logaritmos, tá? É uma questão que envolve manipulação de logaritmos. Ele dá um logaritmo que ele chama de x, outro logaritmo que ele chama de y, e pede para calcular x vezes y. E aí ele também dá uma relação entre A e C e uma relação entre B e C. Tá? Então, para fazer essa questão, a gente vai ter que ir substituindo aqui os valores de forma conveniente para tentar eliminar esse log. Tá? Então, para manipular o x, por exemplo, tá? Que é um logaritmo na base C, aqui é conveniente a gente expressar A e B em função de C. Tá? Então, como ele fala que o A é C elevado a menos 3 e o B é igual a C elevado ao quadrado, substituindo aí no log, conforme está aparecendo na tela, tá? E desenvolvendo, aqui é basicamente só utilizar as propriedades da potenciação e propriedades de logaritmo. Então aí na tela está aparecendo o passo a passo. Tá? Só utilizar propriedades de logaritmo. Só isso. Isso aqui é uma questão de pura manipulação, tá? Que não envolve nenhum tipo de raciocínio, não envolve nada disso. É só saber a propriedade dos logaritmos e desenvolver. Tá? Então, fazendo aqui essa manipulação, a gente encontra que x é igual a menos 58 sobre 15. Tá? E agora vamos olhar para o y. Tá? Só que antes de olhar aqui para esse y, como c elevado a menos 3 é igual a a gente pode afirmar que c é igual a elevado a menos 1/3. E o b é igual a c ao quadrado, que é igual a elevado a menos 1/3 ao quadrado, que é igual a elevado a menos 2/3. A gente vai precisar disso para fazer a manipulação do y. Então, o y, tá, que é um log na base a, para a gente eliminar esse log, é conveniente escrever aqui os termos em função de a. Tá? Então, conforme está aparecendo aí na tela, substituindo aí os valores encontrados e manipulando, assim como no caso anterior, tá? Aqui também só exige que você saiba as propriedades dos logaritmos, tá? Que também não envolve nenhum tipo de conhecimento mais específico, não. É só manipular logaritmo mesmo, conforme está aparecendo aí o passo a passo. Tá? Então, fazendo a manipulação, a gente encontra y igual a menos 13 sobre 6. E, finalmente, multiplicando o x por y, a gente encontra 377 sobre 45, que está na alternativa C de casa. Tá? Então, numa questão de logaritmo, tá? Que só exigia a conhecimento das propriedades dos logaritmos e fazer conta, tá? Que essa questão era só isso. A questão 24 é de geometria analítica. Segundo o enunciado, um prato é arremessado de um ponto O, descrevendo uma trajetória parabólica. Aí, depois de alguns segundos, teve um disparo feito também do ponto O, que atinge esse prato a uma altura de 10 metros em relação ao solo. Pelo enunciado, a prova é realizada no ambiente totalmente plano. Se o prato não fosse acertado, ele cairia a uma distância de 30 metros da origem do ponto O.
e a inclinação da trajetória do disparo foi de 30 graus. Aí, com base em todas essas informações, a questão pede a altura máxima em metros alcançada pelo prato, sabendo que o mesmo foi destruído ao ser atingido pelo disparo. Então, para começar, eu vou traçar aqui o par de eixos, tá? O eixo cartesiano aqui. Feito isso, eu vou colocar a trajetória do prato, que segundo o enunciado é uma parábola. Também vou colocar aqui a trajetória do disparo, que segundo aqui o enunciado é uma reta. Vou colocar aqui também a marcação, a indicação do ponto onde o disparo atingiu o prato, que segundo o enunciado foi a 10 metros do solo. E também eu vou aqui supor que o ponto O é a origem do sistema cartesiano e que o prato cairia como o prato cairia a 30 metros da origem, então eu vou colocar aqui o ponto como 30, 0. Tá? Então está aí feita toda a esquematização do enunciado da questão. E aí, pelo enunciado também, essa reta que descreve a trajetória do disparo, ela vai ter uma inclinação de 30 graus. Então vamos marcar ela aí também. E a partir daqui, eu já consigo determinar a equação da parábola. Tá? Eu posso colocar ela aqui na forma fatorada, y igual a x menos a primeira raiz multiplicado por x menos a segunda raiz. A raiz aqui nesse caso são os números 0 e 30. Então a equação dessa parábola é y igual a ax vezes x menos 30. Eu posso também escrever a equação da reta, a equação aqui da trajetória do disparo, que vai ser y igual a tangente de 30 graus vezes o x. Ou seja, y igual a raiz de 3 sobre 3 vezes x. Então, como o prato foi atingido a uma altura de 10 metros em relação ao solo, daqui a gente conclui que a reta intersecta a parábola em y igual a 10. Então, substituindo aí esse valor y igual a 10 na equação da reta, a gente vai chegar que x é igual a 10 raiz de 3. Feito isso, eu já posso marcar aqui a abscissa do ponto onde o prato foi atingido pelo disparo. Continuando, agora eu vou substituir o x igual a 10 raiz de 3 e y igual a 10 na equação da parábola, que assim a gente consegue achar o valor do a. Tá? Então, conforme está aparecendo aí na tela o passo a passo, a gente encontra a igual a 1 sobre 30, que multiplica 1 menos raiz de 3. Continuando, então a equação da parábola é 1 sobre 30, que multiplica 1 menos raiz de 3, tudo isso vezes x menos 30. Tá? E aqui, para a gente achar o ponto de máximo, a gente pode simplesmente aqui usar a simetria da parábola. Né? Como as raízes elas são 0 e 30, e a gente sabe que por simetria esse ponto de máximo ele vai ficar aí no meio do caminho, ele vai ficar no ponto médio desses dois pontos, a gente sabe daqui que o ponto de máximo é x igual a 15. Então, substituindo esse x igual a 15 na equação da parábola, a gente encontra o valor máximo. Tá? Que conforme está aparecendo aí na tela o passo a passo, o valor máximo vai ser 15 sobre 2 vezes raiz de 3 menos 1. Que vai ser igual a 15, que multiplica a raiz de 3 mais 1 sobre 4. O que está na alternativa A. Tá? Então, uma questão bem legal de geometria analítica, ela exigia que você soubesse a equação da reta, a equação da parábola, tinha que interpretar bem os dados do enunciado para poder
inserir eles aí nessa situação corretamente, né? E depois calcular o valor máximo, o ponto de máximo dessa parábola, tá? Uma questão bem legal. A questão 25 é de geometria plana. O enunciado menciona um triângulo retângulo, cujo perímetro mede 15 unidades de comprimento e que seus lados estão em uma progressão aritmética crescente. E aí ele menciona que a partir desse triângulo é possível inscrever uma circunferência de raio R e é possível circunscrever uma outra circunferência de raio R. E a questão pede para indicar a qual intervalo pertence a razão entre o raio da circunferência circunscrita e o raio da circunferência inscrita, nessa ordem. Então, vamos começar desenhando um triângulo retângulo. Eu vou chamar o maior cateto de K. Vou chamar o outro cateto, o menor cateto, de K menos Q. E vou chamar a hipotenusa de K mais Q. Porque fazendo dessa forma, nós garantimos que os lados desse triângulo formam uma progressão aritmética crescente. Tá? Como o perímetro mede 15 unidades de comprimento, a gente pode somar esses três lados e igualar a 15. E, desenvolvendo, a gente conclui que K é igual a 5 unidades de comprimento. Tá? E agora a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter que 5 mais Q ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 menos Q ao quadrado. Tá? E aí, desenvolvendo, conforme está mostrando aí o passo a passo na tela, nós concluímos que Q, que a razão dessa progressão aritmética, é igual a 5 quartos. Então, a partir daí, nós concluímos que os lados do triângulo são 5, 5 menos 5 quartos, que é igual a 15 sobre 4, e o outro lado é 5 mais 5 sobre 4, que é igual a 25 sobre 4. Tá? Então, nós já encontramos os lados desse triângulo. Traçando a circunferência circunscrita, fica fácil de ver que a hipotenusa do triângulo é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita. Então, o 2R é igual a 25 sobre 4, consequentemente, R é igual a 25 sobre 8. Tá? Agora, vamos trabalhar com a circunferência inscrita. Aqui, a gente precisa lembrar de uma relação que diz que a área do triângulo é igual ao semiperímetro desse triângulo multiplicado pelo raio da circunferência inscrita nesse triângulo. Tá? Aqui, nesse caso, o semiperímetro ele vai ser igual ao perímetro dividido por 2. É a metade do perímetro. Tá? E aí, a gente consegue isolar aqui o R e vai concluir que o R é igual à área do triângulo dividido pelo semiperímetro do triângulo. Para encontrar a área, a gente faz base vezes altura sobre 2, conforme está aí na tela. A gente chega na área de 75 sobre 8 unidades de comprimento ao quadrado. Tá? E agora, substituindo aqui na relação, a gente encontra que o raio da circunferência inscrita é 75 sobre 8, dividido por 15 sobre 2, que simplificando vai dar 5 quartos. Tá? E a partir daqui, a gente consegue calcular a razão do enunciado, que vai ser igual a 25 sobre 8, dividido por 5 quartos, que simplificando vai dar 5 sobre 2, 2,5. E a gente conclui que esse valor, 2,5, está entre 2 e 3, que está na alternativa B de bola. Tá? Então, uma questão de geometria plana, de nível médio, tinha que saber manipular corretamente aí as informações,
saber essa relação entre área e perímetro e raio, fazer as contas para chegar na resposta correta, tá? Questão média. A questão 26 é uma questão de matrizes. O enunciado menciona um treinamento militar, e nesse treinamento, um esquadrão é dividido em 5 equipes. O objetivo é simular ataque e defesa, em que cada equipe tentará bombardear as bases adversárias e, ao mesmo tempo, defender as suas bases. Cada equipe possui 5 aeronaves para ataque e 5 bases a serem defendidas. Pelas regras, as bases possuem poder antiaéreo para destruir aeronaves, as aeronaves possuem poder de fogo para destruir as bases, aeronaves não atacam aeronaves, bases não atacam bases, e havia sensores nas bases e também nas aeronaves para indicar se houve acerto ou não ao alvo. E aí o enunciado apresenta uma matriz A, que indica a quantidade de bases da equipe I que foram destruídas pelo ataque da equipe J, e apresenta uma matriz B, que indica a quantidade de aeronaves da equipe J que foram destruídas pelo sistema de defesa da equipe I. E, com base nessas informações, a questão pede para avaliar 4 afirmativas, tá? Para definir qual delas é a verdadeira. Então, para solucionar essa questão, a primeira observação que eu faço é a seguinte, que analisando a matriz A, a gente percebe que a quantidade de bases destruídas pela equipe J é dada pela soma dos elementos da jésima coluna da matriz A. Tá? E na alternativa A, a afirmativa é que a equipe com melhor ataque destruiu K bases, sendo K um elemento da sequência menos 32, 16, menos 8 e assim por diante. Tá? Então aqui, analisando a matriz A e segundo essa observação, a gente observa que a equipe com melhor ataque foi a 2, que destruiu 6 bases. Isso a gente conclui somando os elementos da segunda coluna da matriz A. Então, somando 0, mais 0, mais 1, mais 2, mais 3, nós chegamos em 6. E, somando os elementos das demais colunas, o número dá sempre menor do que 6. Tá? Então, a equipe com melhor ataque foi a 2. E aí, a gente consegue ver facilmente que o número 2 não pertence à sequência dada. Tá? Para ver isso, a gente tem que observar inicialmente que se trata de uma progressão geométrica com primeiro termo menos 32 e razão menos meio. Então, o quarto termo dessa sequência vai ser menos 8 vezes menos meio, que vai dar 4, e o quinto termo vai ser 4 vezes menos meio, que vai dar menos 2. Tá? Então, o 2 não pertence a essa sequência. Portanto, a alternativa A é falsa. E agora, analisando aqui a afirmativa B, que fala que a diferença entre as bases destruídas pelas aeronaves das equipe 4 e 5 nessa ordem é um elemento do domínio da função logaritmo natural de x. Tá? Aqui a gente pode olhar novamente a matriz A para observar que a equipe 4 destruiu 2 bases. Tá? Basta somar os elementos da quarta coluna da matriz A. E a equipe 5 destruiu 3 bases. Basta somar os elementos da quinta coluna da matriz A para chegar em 3. E aí a diferença entre essas bases, nessa ordem, 4 e 5, é menos 1. E a gente sabe que não existe o logaritmo de um número negativo. Tá? Portanto, menos 1 não pertence ao domínio da função logaritmo natural de x.
Então daí nós concluímos que a alternativa B é falsa. A alternativa C. A afirmativa é que a soma da quantidade total de aeronaves destruídas e das bases destruídas de todas as equipes é a soma dos termos da sequência -10, -7, -4 e assim por diante até 17. Tá? Aqui a gente tem que observar o seguinte, que a quantidade total de aeronaves destruídas e das bases destruídas de todas as equipes é a soma de todos os elementos das matrizes A e B. Tá? Porque como a matriz A contém a quantidade de bases da equipe I que foram destruídas pela equipe J e a matriz B tem as quantidades de aeronaves da equipe J que foram destruídas pelo sistema de defesa da equipe I, então a soma de todas as aeronaves destruídas e de todas as bases é a soma de todos os elementos das duas matrizes. Tá? Então, fazendo essa soma, a gente conclui aqui que a soma da matriz A é 19 e a da matriz B também é 19. Então, somando tudo, vai dar 38. Tá? E agora a gente tem que analisar a sequência dada. Essa sequência é facilmente identificada como uma progressão aritmética com primeiro termo igual a -10 e razão 3. Tá? E agora, a primeira coisa que tem que fazer aqui é calcular o número de termos dessa sequência. Basta utilizar a fórmula do termo geral da PA. Tá? Então, conforme está aparecendo aí na tela, utilizando a fórmula do termo geral, que é aquela fórmula já conhecida de AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, tá? E aplicando aqui nessa sequência, a gente chega em N igual a 10. E agora, usando a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA, conforme está aparecendo aí na tela, que é A1 mais AN multiplicado por N dividido por 2, a gente conclui que a soma dos termos dessa sequência é igual a 35. Portanto, a alternativa C é falsa. Tá? A soma aqui vai dar 35 e não 38. Então, a partir daqui já dá para concluir que a única alternativa correta é a alternativa D de dado. Mas, de qualquer jeito, vamos aqui fazer a análise dela. Tá? Aqui, a gente consegue, até por inspeção, tá, encontrar as raízes do polinômio dado, que são 1 e 3. Aqui basta lembrar do teorema das raízes racionais, né, e testar os divisores aqui de 3, que são 1 e 3. Então a gente teria que testar 1, menos 1, 3 e menos 3. E fazendo isso, a gente consegue descobrir que as raízes são 1, que é uma raiz dupla, e 3. Portanto, a menor raiz é 1. Tá? E a alternativa D, a afirmativa dela, fala que a razão entre aeronaves e bases perdidas dessa ordem pela equipe 4 é a menor das raízes do polinômio dado. Tá? E aqui a gente repara que a equipe 4 perdeu 4 aeronaves e 4 bases. Tá? Para chegar nessa conclusão, a gente vai ter que analisar a quarta linha da matriz A para chegar no número de bases perdidas, que vai ser igual a 4, 1 mais 2 mais 1, e a quarta linha da matriz B, para chegar na quantidade de aeronaves perdidas, tá? Pela equipe 4. Então, aí vai dar 2 mais 2, que vai ser igual a 4. Então, a razão 4 dividido por 4 é 1, consequentemente, a alternativa D é verdadeira. Tá? Então, uma questão de matrizes que foi bem trabalhosa, o enunciado era longo, eu tinha que interpretar ele corretamente e fazer a análise criteriosa de cada uma das alternativas. Tá? Uma questão que eu considero aqui também de média para difícil por conta do trabalho que ela deu. A questão 27 é de números complexos. O enunciado fornece aí uma igualdade, 1 menos i
vezes o cosseno de 11π sobre 12 mais I vezes o seno de 11π sobre 12 igual a x mais y. E a questão pede o valor de raiz de 2y menos x. Então, inicialmente, a gente vai calcular o produto. 1 menos i vezes cosseno de 11π sobre 12 mais i seno de 11π sobre 12, conforme está aparecendo aí na tela. Eu só estou usando aqui a propriedade distributiva da multiplicação para chegar aí no produto desses dois números complexos, tá? Então a gente consegue chegar no produto que está aparecendo aí na tela, tá? Como o x é a parte real desse número complexo, a gente conclui que o x é igual ao cosseno de 11π sobre 12 mais seno de 11π sobre 12. E aqui a ideia é utilizar as fórmulas de transformação de soma e produto. E para facilitar esse processo, a gente também tem que lembrar, tá, que o seno de um arco qualquer é igual ao cosseno do complemento desse arco, tá? Ou seja, o seno de um ângulo A qualquer é igual ao cosseno de 90 menos esse ângulo, menos esse arco, tá? Então por isso é que eu estou escrevendo aqui o seno de 11π sobre 12 como cosseno de π sobre 2 menos 11π sobre 12, tá? Então como aí é soma de dois cossenos, é soma dos cossenos de dois arcos, eu posso usar uma fórmula de transformação de soma e produto, tá? A gente tem que lembrar daquela fórmula que cosseno de A mais cosseno de B é igual a 2 vezes o cosseno de A mais B sobre 2 vezes o cosseno de A menos B sobre 2, tá? Que está aparecendo aí na tela. Então, fazendo essa conta, a gente chega em 2 cosseno de π sobre 4 vezes cosseno de 2π sobre 3. Isso aí a gente consegue identificar, né, facilmente quais são esses cossenos, os valores desses cossenos aí, que a gente sabe que o cosseno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 2π sobre 3 é menos meio, tá? Então fazendo aí a conta, a gente chega aqui, x é igual a menos raiz de 2 sobre 2, tá? Agora a gente vai ter que descobrir o valor da parte imaginária do número, o valor do y. O y, usando também um artifício semelhante ao que foi usado aqui para calcular o valor dx, tá? Dessa vez eu vou escrever o cosseno de 11π sobre 12 como o seno de π sobre 2 menos 11π sobre 12, tá? E a partir daqui, a gente usando a fórmula de transformação de soma em produto, a gente tem que lembrar que o seno de A menos o seno de B é igual a 2 vezes o seno da semidiferença, ou seja, 2 vezes o seno de A menos B sobre 2, vezes o cosseno de A mais B sobre 2, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. Então, desenvolvendo, a gente chega em y igual a 2 seno de 2π sobre 3, vezes o cosseno de π sobre 4. A gente sabe que o seno de 2π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, fazendo aí a conta, a gente chega em y igual a raiz de 3 vezes o raiz de 2 sobre 2. Bom, como já temos o x e o y, agora já dá para calcular o que o enunciado pede. Então, substituindo aí os valores, a gente vai encontrar raiz de 2 vezes y menos x é igual a raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 2, o que está na alternativa A. Então foi uma questão de nível médio, uma questão trabalhosa, envolvendo conceitos de números complexos, tá? Tinha que saber manipular bem os números complexos, lembrar também das fórmulas de transformação de soma em produto, lá da trigonometria. Tá? Questão aqui de nível médio, porque foi relativamente trabalhosa. A questão 28
de funções e também tem geometria plana envolvida. O enunciado dá os gráficos de duas funções, a função f de x igual a e elevado a x, e também da função g de x igual a logaritmo natural de x. Tá? E aí, ele, no gráfico fornecido, ele dá os pontos A, B e C, sendo que o C é o ponto 1, 1, né? E ele pede para fazer o cálculo do perímetro do triângulo ABC. Então, para começar, eu vou marcar aí no gráfico os pontos XA e YA, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. Então, deste modo, a gente sabe que o ponto A vai ser o ponto de coordenadas 1, YA. O ponto B é o ponto de coordenadas XB, 1. E o ponto C é dado, de coordenadas 1 e 1. E aí, feito isso, observando o gráfico fornecido, a gente vê que YA é igual a f de 1. Então, substituindo na função o valor 1, a gente encontra que YA é igual a E. Portanto, as coordenadas do ponto A são 1 e E. Agora, olhando para o ponto B. A gente está vendo aqui pelo gráfico que g de xb é igual a 1. Consequentemente, o logaritmo natural de xb é igual a 1 e xb é igual a E. Então, o ponto B tem coordenadas E e 1. E agora, a gente vai fazer o cálculo da distância entre os pontos A e B, que corresponde a um dos lados desse triângulo. Conforme está aparecendo aí na tela, basta utilizar a fórmula já bem conhecida da distância entre dois pontos para a gente poder chegar no valor raiz de 2, que multiplica E menos 1. Tá? E aí, a gente também consegue calcular facilmente a distância entre os pontos A e C, que vai ser um dos lados também desse triângulo, que vai ser igual a E menos 1. E a gente também consegue calcular a distância entre o ponto B e o ponto C, que também vai dar igual a E menos 1. Então aqui nós já conseguimos as medidas dos três lados do triângulo ABC. E aí, para calcular o perímetro, basta fazer a soma desses valores. Então, conforme está aparecendo aí na tela, fazendo a soma e agrupando convenientemente os termos, a gente chega que o perímetro é igual a 2 mais raiz de 2, tudo isso multiplicado por E menos 1, que é o que está na alternativa A. Tá? Então foi uma questão relativamente tranquila, tinha só que identificar os pontos corretamente aí no gráfico e fazer o cálculo dos lados, utilizando aí as distâncias entre os pontos e fazer a soma desses lados. Tá? Uma questão relativamente tranquila. A questão 29 é de funções trigonométricas. O enunciado mostra o gráfico da altura h em metros do nível do mar em função do tempo em horas. Pelo enunciado, esse gráfico é de uma função periódica e, com base aí nas informações apresentadas, ele quer saber qual que é a alternativa correta entre as 4 apresentadas. Tá? Então, para solucionar essa questão, a gente vai ter que descobrir qual que é a função desse gráfico, tá? Escrever a expressão dessa função. Então, para funções trigonométricas periódicas, a gente pode modelar esse tipo de situação por uma função do tipo f de t igual a mais b vezes o cosseno de mt mais n. Tá?
Também poderia usar aqui a função seno, mas eu vou usar a função cosseno só por questão de gosto mesmo. Mas se eu estivesse usando a seno também daria na mesma. Tá? Então aqui a gente precisa encontrar os valores dos parâmetros a, b, m e n. Tá? Uma coisa que já dá para perceber aqui analisando esse gráfico é que o período dessa função é 12. Tá? Porque a gente está vendo aí que 12 é a diferença entre dois pontos de máximo. Tá? Então, você tem aí um ponto de máximo no período, no momento inicial, no momento zero, que esse máximo vai ser 3, e o 3 ele se repete quando t é igual a 12. Tá? E o período de funções trigonométricas como essa é dado por 2π sobre m. Então, 2π sobre m é igual a 12. Portanto, m é igual a π sobre 6. Então, nós já descobrimos o valor do parâmetro m. Falta agora descobrir os outros 3. O que a gente pode fazer agora? A gente pode usar o gráfico e notar que o f de 0 é igual a 3. Então, substituindo 0 na função, a gente encontra que a mais b vezes o cosseno de n é igual a 3. Vou chamar essa equação de equação 1. Também pelo gráfico, f de 3 é igual a 2. Então, substituindo na função, a gente tem que a mais b vezes o cosseno de 3 π sobre 6 mais n, conforme está aparecendo aí na tela, é igual a mais b vezes o cosseno de π sobre 2 mais n. Aí aqui a gente vai ter que lembrar que o cosseno de π sobre 2 mais n é igual ao menos seno de n. Então vai ficar a menos b vezes o seno de n, que é igual a 2. Estou chamando essa equação de equação 2. Também pelo gráfico, f de 6 é igual a 1. Então, substituindo o 6 na função, a gente vai ter que a mais b vezes o cosseno de 6 vezes π sobre 6 mais n é igual a mais b vezes o cosseno de π mais n, que é igual a menos b vezes o cosseno de n. Aqui também tem que lembrar que o cosseno de π mais n é igual a menos cosseno de n. Então, a menos b vezes o cosseno de n é igual a 1. Estou chamando essa equação de equação 3. Então, aqui nós temos um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Então, agora é só fazer a resolução dele. Então, a gente pode, por exemplo, somar as equações 1 e 3. Fazendo essa soma, tá, a gente conclui que 2a é igual a 4. Porque o b vezes o cosseno de n, na hora que fizer a soma, ele vai ser cancelado. Então, vai sobrar 2a igual a 4 e, consequentemente, a é igual a 2. Então, já descobrimos aqui o segundo parâmetro. Já descobrimos aqui o valor de m e o valor de a. Falta descobrir b e n. Tá? Então, continuando, a gente pode aqui fazer a equação 1 menos a equação 3. Fazendo isso, o a vai ser cancelado aí na subtração. A gente vai ter que 2b vezes o cosseno de n é igual a 2. Então, consequentemente, b vezes o cosseno de n é igual a 1. E b vai ser igual a 1 sobre o cosseno de n. Agora, eu vou pegar esse valor de b e vou substituir na equação 2. Então, vai ficar 2 menos o seno de n sobre o cosseno de n é igual a 2. Então, daqui, a gente conclui que tangente de n é igual a 0, porque a tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. Tá? Tangente de n é igual a 0, e a gente quer aqui o menor n possível, então a gente pode concluir que o n é igual a 0. Tá? E agora, substituindo esse valor de n na equação 1, como o cosseno de 0 é igual a 1, a gente vai ter que o 2 mais b vezes o cosseno de 0 igual a 3 equivale a 2 mais b igual a 3. Então, consequentemente, o b é igual a 1. Então, nós descobrimos os valores dos 4 parâmetros. Então, a partir daqui, a gente já consegue colocar a expressão da função f de t. Então, f de t é igual a 2 mais cosseno de
π sobre 6 vezes t. Então agora a gente já consegue analisar as alternativas. Então claramente a alternativa A é falsa, tá? Porque as duas funções apresentadas são diferentes da função que nós encontramos. Então, a alternativa A é falsa. A alternativa B fala que a altura de 1,5 metro do nível do mar foi atingida exatamente 4 horas após o início das medições. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer que f de t é igual a 1,5. Tá? Já que 1,5 é a altura, então f de t é igual a 1,5. Substituindo aqui pela expressão da função, 2 mais cosseno de π sobre 6 vezes t é igual a 1,5. Então, o cosseno de π sobre 6 vezes o t é igual a menos meio. Esse menos meio, ele é o cosseno de 2π sobre 3. Tá? Então, cosseno de π sobre 6 vezes t é igual a cosseno de 2π sobre 3. Então, aqui, como os cossenos são iguais, a gente pode igualar os arcos. Então, vai ficar π sobre 6 vezes t é igual a 2π sobre 3. E, finalmente, a gente descobre que t é igual a 4. Ou seja, a alternativa B está correta. Tá? Então, uma questão aqui que eu considero difícil, tá? Que tinha que saber que esse tipo de gráfico, esse tipo de situação, ele pode ser modelado por uma função do tipo f de t igual a mais b vezes o cosseno de mt mais n, que isso é uma coisa que nem sempre é muito abordada aí no ensino médio. Tinha que também que saber calcular o período de funções desse tipo e depois trabalhar corretamente com todas as informações fornecidas pelo enunciado, tá? Que dá contas aí bem trabalhosas, e depois fazer a análise das alternativas. Então, uma questão de média para difícil. A questão 30 é de funções. O enunciado fala que f de 1 é igual a g de 1, que é igual a 2. Fala também que f de n mais 1 é igual a 2 vezes f de n mais 1 sobre 2. E g de n mais 1 é igual a 3 vezes g de n, com n que pertence aos números naturais. Então, a razão entre g de 10 e f de 201, nessa ordem igual a... Então, a gente vai ter que descobrir aí essa razão. Então, para a gente descobrir, a gente vai ter que descobrir qual que é a expressão algébrica da função f e também da função g. Então, como é que a gente pode começar? A gente pode fazer, por exemplo, f de 2. Então, pela lei de formação dada no enunciado, o f de 2 é igual a 2f de 1 mais 1 sobre 2. Então, fazendo aí as contas, conforme está aparecendo na tela, a gente chega aqui, f de 2 é igual a 2,5. A gente pode também calcular o f de 3, que é igual a 2f de 2 mais 1 sobre 2. Então, fazendo as contas, conforme está aparecendo aí na tela, a gente conclui que f de 3 é igual a 3. f de 4. f de 4 é igual a 2f de 3 mais 1 sobre 2. Também fazendo as contas, concluímos que f de 4 é igual a 3,5. f de 5 é igual a 2f de 4 mais 1 sobre 2, que substituindo os valores, a gente conclui que f de 5 é igual a 4. Então, a partir daqui, já deu para perceber que esse padrão forma uma progressão aritmética, certo? f de 1, f de 2, f de 3 e assim por diante, até o f de n, é uma PA com razão 0,5 e primeiro termo igual a 2. Tá? Então, para descobrir aqui a expressão algébrica dessa função, a gente pode usar a fórmula do termo geral da PA. Ou seja, f de n vai ser igual a 2 mais n menos 1 vezes 0,5. E aí a gente pode saber agora qual que é o valor de f de 201. É só substituir. Então, f de 201 vai ser igual a 2 mais 200 vezes 0,5, que vai ser igual a 102. Tá?
Agora vamos analisar a função g. g de 2 é igual a 3 vezes o g de 1, que é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. O g de 3 é igual a 3 vezes o g de 2, que é igual a 3 vezes 6, que é igual a 18. E decompondo em fatores primos o 18, a gente conclui que 18 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. G de 4 é 3 vezes o g de 3, que é igual a 3 vezes 18, que é igual a 54. E novamente, fatorando 54, a gente descobre que 54 é igual a 2 vezes 3 elevado ao cubo. O g de 5 é 3 vezes o g de 4, que é 3 vezes 54, que é 162, que decomposto em fatores primos é 2 vezes 3 elevado à quarta potência. Então, a partir daqui, também já dá para notar um padrão. Tá? A gente consegue perceber que a sequência g de 1, g de 2, g de 3 e assim por diante é uma progressão geométrica, com razão 3 e primeiro termo igual a 2. Então, para descobrir a expressão da g de n, a gente usa a fórmula do termo geral da PG. Ou seja, o g de n vai ser igual a 2 vezes 3 elevado a n menos 1. Então, a partir daqui, a gente já consegue descobrir o g de 10. Só substituir. Então, g de 10 é igual a 2 vezes 3 elevado a 9. Tá? Então, aqui a gente já consegue fazer o cálculo da razão entre g de 10 e f de 201, conforme está aparecendo aí na tela. Então, fazendo as contas e simplificando, a gente vai chegar em 3 elevado a 8 sobre 17. Que é o que está na alternativa B de bola. Tá? Então, uma questão que eu considerei de nível médio, tinha que analisar bem cada uma dessas funções para descobrir a fórmula delas, para descobrir a expressão das duas, da f e da g. Lembrar aqui dos conceitos de PA e de PG, identificar que as duas sequências formavam progressões, a função f era uma PA e a função g era uma PG. Depois fazer a conta para descobrir os valores pedidos e calcular a razão, tá? Questão de nível médio. A questão 31 é de polinômios. A questão traz uma equação polinomial de grau 3, que tem como raízes x, y e z, e pede o valor da expressão x ao quadrado vezes y ao quadrado mais x ao quadrado vezes z ao quadrado mais y ao quadrado vezes z ao quadrado. Tá? Então, para solucionar essa questão, a gente vai ter que dar um jeito de utilizar aqui as relações de Girardi, tá? As relações entre coeficientes e raízes de um polinômio. Para começar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer xy mais xz mais yz elevado ao quadrado, conforme está aparecendo aí na tela. Tá? Dá bastante conta, mas tem que fazer assim mesmo. Então, conforme está aparecendo aí o passo a passo na tela, tá? A gente descobre que a expressão solicitada no enunciado é igual a xy mais xz mais yz ao quadrado menos 2 vezes xyz, tudo isso multiplicando x mais y mais z. Tá? Nota que aqui a coisa ficou simplificada, né? Porque aqui, como x, y e z são as raízes de uma equação polinomial do terceiro grau, nós temos aqui a soma das raízes, a soma dos produtos dessas raízes 2 a 2 e o produto das raízes. Agora dá para aplicar as relações de Girardi. Tá? Então, a equação dada foi 4a ao cubo menos 6a ao quadrado mais 10a mais 2 é igual a 0. Então, utilizando as relações de Girardi, tá? A gente vai começar aqui com as relações da soma. Tá? A gente sabe que a soma das raízes é igual a menos o coeficiente do termo de grau 2 dividido pelo coeficiente do termo de grau 3. Então,
Nesse caso vai ficar menos 6 sobre 4, que vai ser igual a 3 sobre 2. Tá? A soma dos produtos das raízes 2 a 2, xy mais xz mais yz, vai ser igual ao coeficiente do termo de grau 1 dividido pelo coeficiente do termo de grau 3, ou seja, 10 sobre 4, que é igual a 5 sobre 2. E, finalmente, o produto das 3 raízes vai ser igual a menos o coeficiente do termo independente dividido pelo coeficiente do termo de grau 3. Então vai ficar menos 2 sobre 4, que é igual a menos 1/2. Tá? Então agora a gente já descobre o valor da expressão solicitada no enunciado. Só substituir os valores. Tá? Que conforme está aparecendo aí na tela, fazendo as contas, a gente chega em 31 sobre 4, que é o que está na alternativa D de dado. Tá? Então uma questão aí também trabalhosa, tinha que tomar cuidado aí para não errar nas contas, né? Se lembrar de fazer essa relação entre essa expressão solicitada e as relações entre os coeficientes e as raízes, depois fazer as contas para chegar na resposta correta. Tá? Então, com isso, nós encerramos a resolução da prova de matemática do vestibular da AFA de 2025. Se você gostou, por favor, dá seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Tá? E por esse vídeo é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!